Gurizada, o negócio é o seguinte, quais foram os jogadores que mais decepcionaram no Grêmio? Eu montei um time com direito a técnico, apenas reunindo aquelas estrelas, ou jogadores nos quais o clube investiu muito, negociações de grande expectativa, mas que quando desembarcaram ou no Olímpico ou na Arena, acabaram frustrando completamente a expectativa. Este vídeo fala sobre isso. Vamos lá então, vamos falar dos jogadores que decepcionaram no Grêmio, mas eu não estou falando dos perebas, eu já fiz uma seleção do Grêmio, como fiz do Internacional, dos perebas, aqueles que não jogavam absolutamente nada e que mesmo assim o clube contratou. Também já fiz um vídeo de estrangeiros do Grêmio e do Internacional, fiz uma seleção de estrangeiros, já fiz um vídeo apenas com os pratas da casa do Grêmio e do Internacional. Você sabe que eu acho que o futebol, além de um grande negócio, também é entretenimento. Por isso eu decidi seguir essa linha e aqui estou fazendo um vídeo. Fiz do Internacional também, já está no meu canal do YouTube, apenas com estrelas, ou quase estrelas, jogadores de renome, de grande expectativa e que ficaram muito abaixo e que decepcionaram completamente. E tem técnico também. Antes de falar desse time, de mostrar para você e de te convidar para participar, eu te convido para que você se inscreva no meu canal. Aqui tem futebol analisado com isenção e independência. Participe comigo, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa aí o teu like e compartilha com os amigos. Vamos lá então? Te inscreve no canal do Menegas e aqui tem futebol, opinião e análise e também informação com imparcialidade e independência. Bem, seleção dos jogadores que mais decepcionaram no Grêmio, pelo menos nos últimos 50 anos. Tavarelli é o meu goleiro paraguaio. O Tavarelli foi campeão da Libertadores com o Olímpia em 2002. Jogou também a Copa do Mundo na Coreia e no Japão de 2002 como titular da seleção do Paraguai. O Grêmio o contratou em 2004. Ele veio para suceder o Márcio, né? O Márcio que voava de tudo que é jeito, não defendia nada. E também não deu certo. Ele entrou na história como um dos goleiros que participou do rebaixamento do Grêmio em 2004 e por ter sofrido o gol 1000 em clássicos grenais, aquele gol do Fernandão no estádio Beira-Rio. Lateral direito, ele imitava tudo, só não imitava jogador de futebol. Zé Carlos, o Grêmio o contratou em 1999. Um ano antes ele jogou a Copa do Mundo da França, em 98, era o reserva do Cafu. Aliás, jogou uma partida como titular, o Cafu estava suspenso pelo segundo cartão amarelo na Copa da França e ele encarou a Holanda nas semifinais da Copa. O Zé Carlos, um ano depois, desembarcou no Estádio Olímpico e também não rendeu nada no Grêmio. Zagueiro central Schiavi, o argentino, o Grêmio foi buscá-lo em 2007 aos 34 anos. Havia uma expectativa de que ele fosse o xerife da zaga tricolor. O futebol gaúcho tem muito isso, né? Desde Figueroa, Anchieta, De Leon, Gamarra, de Rivarola também, de buscar jogadores aí no Prata, Argentina, Uruguai ou Chile, confiando muito na liderança desses jogadores, no futebol mais viril. E o Schiavi já veio muito velho pro Grêmio. Olha só o currículo do Schiavi. Ele é bicampeão da Libertadores da América como titular do Boca, 2001 e 2003. E campeão também intercontinental com o próprio Boca em 2003, mas no Grêmio afundou. Cris é o companheiro do Schiavi, trazido por Vanderlei Luxemburgo, também um jogador de prestígio, jogador conhecido, inclusive internacionalmente. Quando chegou para o Grêmio em 2013, indicado pelo Lucha, já era ex-atleta. André Santos completa o sistema defensivo deste meu time de jogadores que decepcionaram no Grêmio, campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, um baita de um currículo, um baita lateral, chegou no Grêmio também em 2013, também referendado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, completamente fora de forma, completamente. Aliás, o Fábio Aurélio também foi contratado nessa mesma época e é outro que não deu certo, né? Estava tentando recuperar de uma lesão, acabou se machucando novamente e não jogou também. Mas eu escolhi o André Santos porque o André Santos, na minha opinião, jogou mais futebol que o Fábio Aurélio. O André Santos foi vencedor principalmente no Corinthians, o Fábio Aurélio no São Paulo, o André Santos mais jogador que o Fábio Aurélio, portanto, um jogador lateral de força, um lateral muito qualificado, não jogou nada. Bom, o meu meio-campo é um pouco ofensivo. Eu tive uma dificuldade para achar um volante, alguns falam muito do Astrada. Eu lembrei do Astrada, tá bem, mas o Astrada chega a integrar a minha seleção de estrangeiros, muito mais pela biografia, pelo currículo, do que pelo que ele jogou propriamente no Grêmio. Meu time é ofensivo, esse meu time dos que frustraram aí no Grêmio. Carlos Alberto,
é o volante, jogou no Grêmio em 2011, jogou não, né? Foi contratado pelo Grêmio em 2011. Ele que é campeão da Champions com o Porto em 2003, 2004. Campeão brasileiro com o Corinthians em 2005. Tem um baita no currículo. Tem um baita no currículo, o Carlos Alberto. Chegou no Grêmio, muita confusão em 2011, fora de campo, briga com jornalista, algumas confusões. Aliás, eu tenho uma informação de bastidor que o Carlos Alberto é um dos poucos jogadores que o Renato respeitava demais. Né? O Renato, quando ia falar com o Carlos Alberto, meio que pedia licença, assim, que o Carlos Alberto não é muito bom da cabeça, não, né? Ele é muito epidérmico, então, de resposta muito rápida. Então o Renato mantinha uma certa distância. Amoroso, como segundo homem do meio-campo, o Grêmio o contratou em 2007, e em que pese que ele tenha sido vice-campeão da América, naquele Grêmio do Mano Menezes, era reserva, nunca se afirmou. Olha o currículo do Amoroso. Campeão da Libertadores e Mundial com o São Paulo em 2005. Ganhou uma Libertadores e um Mundial com o São Paulo, passou pelo Flamengo, passou pelo Borussia Dortmund. Quer dizer, tem um prestígio interessante o Amoroso, não deu certo também no Grêmio. O camisa 10 desse time poderia ser o capitão, porque esse jogador frustrou muito a expectativa. Eu estou falando do paraguaio Carlos Alberto Kissy. O Grêmio o contratou em 1980. Bem provável que você não tenha nem escutado falar desse jogador. O Kissy, naquele começo ali dos anos 80, era mais ou menos surgindo assim no mercado latino-americano, como o Riquelme já foi para o Boca Juniors. É impressionante o prestígio desse jogador. Olhem o currículo. O Grêmio o contratou em 1980 aos 23 anos. Jovem, o Grêmio pagou 30 milhões de cruzeiros. Na época era uma Babilônia de dinheiro. 30 milhões de cruzeiros. Foi um baita investimento. Esse jogador, o Carlos Alberto Kissy, ele foi campeão da Libertadores com o Olímpia. Ele foi campeão intercontinental com o Olímpia, os dois títulos em 79. E também em 79, com a seleção do Paraguai, ele foi campeão da Copa América. Você sabe que o Paraguai, para ganhar a Copa América, superando o Brasil e a Argentina, não é muito fácil, né? Pois o Paraguai do Kissy eliminou o Brasil na semifinal da Copa América. Naquela época os jogos eram de ida e volta, não era uma sede única. Eles ganharam o jogo no Paraguai, empataram no Maracanã, e o Kissy fazia parte daquele time do Paraguai campeão da Copa América de 79. Quer dizer, ele ganha a Copa América com a seleção do seu país em 79, ele ganha uma Libertadores com o Olímpia em 79, ele ganha um Intercontinental com o Olímpia em 79, desembarca no Grêmio em 80, 30 milhões de cruzeiros e não joga. Não consegue se adaptar, não consegue jogar, tem dificuldades de adaptação no Rio Grande do Sul, no futebol brasileiro, e imediatamente retorna. O Carlos Alberto Kissy, matéria na Placar, criticando ele de forma muito intensa, você viu aí, muito rigorosa. O Kissy, Carlos Alberto Kissy, hoje é comentarista esportivo numa rádio do Paraguai, está nesse time. No ataque, Christian Cebola Rodrigues, uruguaio. O Grêmio o contratou em 2015, jogador do Peñarol, passou pelo PSG, passou pelo Porto, pelo Atlético de Madrid, 2 Copas do Mundo disputadas, 2014 e depois 2018. Não deu certo. O Cebola Rodrigues chegou fora de forma, foi titular da seleção do Uruguai em partidas importantes, nos 2 mundiais que disputou, fazia o ataque alternando ali o penúltimo homem com o Forlan o titular, e ele um pouquinho mais atrás, ajudava na marcação do meio campo. Bom jogador de futebol, hein? Cebola Rodrigues, bom jogador. Uma grande expectativa o Grêmio teve na sua contratação, mas acabou não dando certo. Bom, o centroavante desse time é o capitão. Este sim. Este enganou, e bem enganado o Grêmio. Mas este foi um engano assim, Luizão. O Luizão veio para o Grêmio em 2002, 6 partidas e apenas 1 gol marcado. Um baita de um currículo, um baita centroavante. Na verdade, a CBF utilizou o Grêmio para que ele fosse preparado para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo. O Luizão deu já entrevistas há alguns anos, passado muito tempo disso, alguns anos atrás, dizendo que o Grêmio sabia que eu estava utilizando o clube para me recondicionar fisicamente. Para o Grêmio também foi bom que eu fosse para lá, mas não foi não. O Luizão foi, na verdade, uma grande frustração, não deu certo no Grêmio em 2002. E para fechar o ataque, há muitos candidatos no ataque, eu vou citar alguns aqui. O Tardelli, né? O Tardelli, quase R$1 milhão por mês, o Grêmio pagaria, né, 36 milhões de reais
por 3 anos de contrato com o Tardelli. O Grêmio o contratou em 2016. O Tardelli é bicampeão da América. Ele ganhou em 2005 com o São Paulo e em 2013, aí sim, como protagonista, junto com o Ronaldinho Gaúcho, com o Atlético Mineiro, a Libertadores da América. O Tardelli é um baita jogador de nível de seleção brasileira e não conseguiu desenvolver o seu bom futebol. Uma aposta do Renato, inclusive, do presidente Bozan, não conseguiu desenvolver o seu bom futebol no Grêmio. Outros tantos jogadores poderiam fazer parte, eu já vou citar. O técnico, Emerson Leão. Olhem a história do Leão. O Leão, em 1999, comandou o Internacional e ajudou o Internacional a fugir do rebaixamento. Lembram aquele jogo com o Palmeiras, na rodada final do Campeonato Brasileiro, o gol do Dunga Salvador de cabeça? Pois ali o técnico era o Leão. O Inter teve um ano muito ruim, um segundo semestre muito ruim em 99. O Leão chegou como salvador da pátria e tirou o Inter daquele que seria o seu primeiro rebaixamento. O Inter viveu um processo eleitoral no final do ano. Quem estava no poder não continuou, entrou uma chapa de oposição e aí o Leão não foi contratado por esse grupo. O Internacional optou por Zé Mário, depois contrataria também na sequência, no ano seguinte, Carlos Alberto Parreira. O Leão, então, foi para o Grêmio, praticamente andou 3 quilômetros, sai do Beira-Rio, vai para o Estádio Olímpico com uma grande expectativa. O presidente Guerreiro fez um grande investimento em time e ele não deu certo. Olha o time do Leão na estreia, na Copa Sul, contra o Atlético Mineiro em janeiro de 2000. Danley, Itaqui, Marinho, Nenê e Roger, Fabinho, Gavião, Hernani e Zinho, Aguinaldo e Gé. Depois, no último jogo, que ele empata um amistoso na Europa com o União Leida, ele já tinha o Anderson Lima na lateral direita, tinha o Astrada como volante, tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Zinho, talvez o Ronaldinho na estreia estivesse fora de forma, o Zinho, e chegou ainda o Paulo Nunes, que estava tentando voltar pro Grêmio e acabou não dando muito certo. Era um bom time que o Leão tinha. No entanto, olha o retrospecto do Leão, que horror. 9 jogos, 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas. Ele assumiu em janeiro e em março foi demitido. Entrou o Antônio Lopes. O aproveitamento do Leão como técnico do Grêmio foi de apenas 25,9%. Vamos tratar aí como 26% dos pontos conquistados. 1 vitória em 9 jogos, 4 empates e 4 derrotas. Foi muito mal o Emerson Leão como técnico do Grêmio. Ele que foi um grande goleiro no Grêmio no começo dos anos 80, campeão brasileiro, inclusive. Vamos ver meu time aí, ó. Tavarelli, Zé Carlos, Schiavi, Cris e André Santos, Carlos Alberto, Amoroso e Kissi, Cebola Rodrigues, Luizão e Tardelli, o técnico Emerson Leão. Outros jogadores que poderiam estar nesse time: Fábio Aurélio, já falei aqui, Beto, que o Cacalo contratou no finalzinho dos anos 90, não deu certo. Kleber, gladiador, fez boas partidas, gol em Granal no Beira-Rio, o Grêmio venceu, mas foi uma negociação muito frustrada, inclusive financeiramente. Fábio Pinto, surgiu no Internacional muito bem, Mundial de Juniores no Egito, craque da competição, o Ronaldinho estava lá, o Fábio Pinto foi o craque da competição, sucumbiu. André está ainda aí na arena, o Grêmio não consegue se livrar do jogador, uma fortuna por mês. Bolanhos, equatoriano, que eu não coloquei no time porque acho um baita jogador, viu? Porque teve a questão da lesão, aquele lance com o William, prejudicou bastante. Orteman jogou muito no Olímpia em 2002, o Grêmio o trouxe depois e também não deu certo. Astrada e Amato, outro argentino, veio também nesse time aí do Leão em 2000, Astrada e Amato faziam parte. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.